estou me sentindo tipo uma espiã, né? Porque eu passei 4 anos fazendo essa pesquisa lá e coletando dados, e agora eu estou indo para o Brasil para poder apresentar, tipo um trabalho de espião, mais ou menos. O objetivo principal da pesquisa foi ter uma ideia de como algumas pessoas que fazem a decisão de sistema de informação e gestão de informação nas empresas, como que eles percebem a gestão do conhecimento, como que eles lidam com o sistema de informação em termos de tecnologia, como que eles se relacionam com as pessoas, sejam com colegas ou subordinados ou chefes. Eu investiguei quais os fatores que estavam influenciando nessa parte de gestão de conhecimento, mas eu queria ser muito específica sobre investigar especificamente empresas que trabalham com tecnologia. Eu fui nessa empresa de tecnologia e eu queria trabalhar com empresas que são influentes, que são headquarters, que eles fazem tecnologia de informação, de sistemas. E eu delimitei, eu mapeei nessa parte que foi da parte sudeste dos Estados Unidos, que é onde tem muitas concentrações de empresas de manufacturing. Eu não vou ler tudo, não, eu só dou uma ideia básica sobre o estudo, que foi um estudo que foi quantitativo. Eu utilizei um método de pesquisa que o Dr. Kulkarni, ele não está aqui, mas ele é muito influente na área de gestão de conhecimento, eu imagino. Ele ensina em alguma universidade nos Estados Unidos, agora não me lembro exatamente qual estado. Então, eu usei um instrumento dele para validar todas as minhas teorias. Como eu falei, eu queria focar não somente nas pessoas que estivessem de frente, trabalhando com as pessoas, mas eu queria com as pessoas que estivessem fazendo decisão sobre qual sistema que está sendo adotado, porque esse sistema está sendo adotado, como que as pessoas vão ser treinadas. Então, foi essa a parte principal. Quem são os CIOs, os CFOs, os COOs. Então, eu olhei sobre eles. O trabalho do professor Kulkarni estava focando sobre esse modelo que é chamado CAMS, que é o Knowledge Management Successful, mas é uma geração de conhecimento, de sucesso do conhecimento. Então, ele estava focando nos seguintes aspectos: como que o sistema foi desenvolvido, como o sistema foi criado e como foi utilizado, qualidade do sistema, do conteúdo, como que os usuários, qual a percepção dos usuários com relação ao sistema, estava sendo utilizado efetivamente ou não, esse tipo de coisa que a gente estava tentando investigar. Eles estavam satisfeitos, teve um suporte da organização em termos dos líderes, como os líderes estavam agindo com isso. Tinha estrutura fundamental para a parte de gestão do conhecimento. Então, aqui a parte mais metodológica, aqui eu falo sobre quantas pessoas, né? Os preditores foram os 8 predictors, que são as variáveis, as dependentes. E o principal, que seria o dependent variable, né? Que é a variável que é dependente, que seria o uso do sistema de informação, que seria o meu principal foco nessa pesquisa. Então, eu utilizei, quem trabalha com estatística aqui deve usar muito PSS. Realmente, eu não sei se no Brasil é muito conhecida. Obrigada, Hélio. Então, nós usamos essa metodologia também, nós usamos esse package, que é um software, para avaliar todos os dados. E eu coletei dados de 166 pessoas. O que foi mais fascinante sobre isso, e eu quero estressar, não coloquei no meu slide, eu também não falei nas minhas apresentações anteriores, mas quando eu saí do Brasil, no início de 2000, já estava na escola de gestão do conhecimento na UFBA, e tinha, inclusive, uma professora daqui de Florianópolis, a professora Helena Ferreira. Eu fui informada que ela aposentou da UFBA e voltou para Santa Catarina, perdi o contato. Mas éramos, uma das poucas pessoas no Brasil a fazer pesquisa na área de gestão do conhecimento. Então, eles tiveram que trazer o professor Roberto Sayão, do Rio de Janeiro, que é engenheiro e estava especializado nessa área, a professora Helena, que passou um tempo na UFBA, e tinha uma terceira pessoa, que eram umas poucas pessoas de autoridade no campo. Então, nessa época, eu já imaginava que Estados Unidos, como era Estados Unidos, deveria estar super adiante, super de ponta. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, não era bem assim, não. Então, é uma das razões que eu me sinto muito feliz de estar voltando para cá e estar falando sobre isso, porque, apesar de eu ter ouvido aqui recentemente, durante essa apresentação, que o Brasil ainda tem muito a desenvolver, eu acho que o Brasil ainda está adiante em muitos aspectos. Além de professora, eu trabalho com Business Intelligence, inteligência de negócios, para a Dell, nos Estados Unidos. Então, eu percebo no dia das operações que tem um desconecto muito grande entre o que você faz, que é relacionado com gestão de conhecimento, e sobre o que as pessoas pensam que você faz.
Então, o meu problema principal foi coletar dados dessas 166 pessoas, porque esses decision makers, as pessoas que estavam fazendo a decisão, nem sabiam o que era gestão de... Eles estavam fazendo gestão de conhecimento, mas eles não sabiam que estavam fazendo gestão de conhecimento. Então, essas são as variáveis que eu já apresentei. Não vou dissecar muito. Como eu expliquei, 3 aspectos, utilizando a teoria de Dr. Kulkarni. Então, eu estava vendo a supervisão, a parte de líderes e os colegas, né, como você transfere informação e como você lida com os seus colegas. Incentivo, eu vi algumas pesquisas nos Estados Unidos recentemente que falam sobre incentivo financeiro não é muito importante para a produtividade. Já tem outras pessoas que acham que dinheiro é muito importante para o seu nível de engajamento com as pessoas no ambiente de trabalho. Então, eu investiguei isso, eu vi a parte de qualidade e, como eu falei, a variável que era mais dependente era essa parte de como estava sendo utilizado. Essa foi a minha pesquisa, foi a minha pergunta geral, né? Como foi uma pesquisa quantitativa, então minha pergunta foi em qual dimensão esses aspectos todos que eu acabei de relacionar para vocês está impactando o processo de gestão de conhecimento nessas empresas de tecnologia, nessas áreas. Essas são as sub-questions, né, que são as questões que eu estava investigando, que foram delimitadas a partir da questão principal. A minha hipótese principal era que todos esses aspectos, as variáveis independentes, não estava bom, tem a hipótese zero, null, né? E tem a null é que não estava impactando de maneira muito significante. E a segunda, one, é que estava impactando de maneira muito significante a gestão do conhecimento nessas empresas. Já falei mais ou menos como foi que o meu sample, que minha população foi escolhida, quais foram as minhas ideias quando eu comecei a trabalhar nisso. Quem que eu excluí, né? Eu excluí todos os profissionais, os não professionals. Está trabalhando na empresa, mas não tem um poder de fazer decisão nenhuma sobre o processo de gestão de conhecimento em termos de tecnologia, adoção de tecnologia, que foi a minha principal preocupação. Eu trabalho muito com Human Computer Interaction, que é outra área que está cruzando muito com a gestão do conhecimento, que é a interação entre o homem e o computador. Então, eu estou sempre interessada em saber como que você está produzindo, como que você está contribuindo para a organização através do uso de tecnologia, adoção de sistema de informação. 160 pessoas foram investigadas. Como eu coletei todas essas datas, que foi usando esse questionário que já tinha sido validado e interessada na cultura da organização. Também já falei sobre esses 3 passos principais, tinham 30 questões nesse questionário e estava resumida em o conhecimento explícito, a parte de suporte organizacional e os benefícios que são intangíveis, né? Bom, essa é a parte mais da analítica, que é quando eu usei a regressão, analysis regression, e eu consegui validar, eu provei estatisticamente que minhas teorias poderiam estavam estatisticamente significantes, com 48% do score, que foi o modelo. Aqui eu falo um pouco mais sobre essa parte das variáveis e como os números estavam mostrando com relação ao número grande, né, de 160, que são válidos participantes que responderam à questão. Eu tentei coletar, só um parênteses, eu fui muito, acho que ingênua, eu tentei coletar as informações através do LinkedIn, porque eu pensei, nossa, eu estou conectada a tanta gente, eu faço conferência, conheço muita gente, todo mundo vai responder. Uma semana eu vou conseguir essas respostas. Foi um desastre. Algumas pessoas que tentaram responder o meu questionário me contactaram em privado, falando sobre como que eles não sabiam do que eu estava falando. Estamos falando de pessoas que são diretores de tecnologia de informação, pessoas que estão fazendo decisão de adoção, engenheiro de software, e eu fiquei muito surpresa. Então, não consegui coletar, porque tem uma instituição que revisa a sua aplicação para a pesquisa, chamado IRB, que é Institutional Review Board. Eu não sei se, não lembro se aqui no Brasil tem alguma instituição que você tem que passar para ter a pesquisa aprovada, mas lá você não pode fazer pesquisa se você não passar por essa aprovação. Então, eu fiquei preocupada com o tempo que eu tinha dado para eles e eu tive que pagar $4.000 para alguém me dar os dados desse top. Então, tem empresas que trabalham com pesquisa lá, que eles vão pegar o que você quer, eles vão te dar as informações. E é muito caro lá nos Estados Unidos. Bom, aqui são os resultados. Eu vou falar para vocês mais ou menos aqui qual foi a minha principal conclusão.
Vocês veem todos os predictors ali estão listados, vocês veem a margem de erro que foi totalmente aceita. E o modelo mostrou que alguns aspectos foi completamente surpreendente. O resultado não foi o que eu esperei de maneira nenhuma, não em números, pelo menos. Bom, de maneira geral, teve uma correlação positiva entre todas as variáveis. O que foi constatado é quanto, à medida que o uso de conhecimento vai aumentar, só a qualidade do conteúdo de conhecimento vai aumentar, a qualidade do sistema que você está adotando para a sua empresa também vai aumentar, o seu relacionamento com seus líderes, com seus chefes vai melhorar, o seu sentimento com relação ao sistema, se você está satisfeito ou não, vai ser muito superior, e a sua percepção de que o sistema está sendo aplicável, é algo que você pode usar, vai ser tão importante quanto a sua relação com seus colegas e alguns supervisores na sua área. Eu fiquei muito surpresa em descobrir que a maioria das pessoas que participaram na pesquisa não acharam que eles tiveram o suporte que eles precisavam dos supervisores, dos líderes, e eles disseram que incentivo, seja financeiro, seja tirar um dia livre de trabalho também não ajudava em nada. Então, isso tem muito mais a ver, a qualidade do uso de gestão de conhecimento nas empresas tem muito mais a ver com o que eu tinha imaginado, em parte, inicialmente, que é você ter toda a sua equipe envolvida no processo, fazer eles parte do decision maker, eles vão ter um feedback para te dar sobre o processo, treinamento extremamente importante, quando você está fazendo a adoção do sistema logo no começo do processo, porque uma coisa que é parte da natureza humana é que você resiste ao que você não conhece, né? Quando você vai para uma aula nova, quando alguém vai te ensinar matemática, por exemplo, sua primeira reação é dizer, não, ai que horror, não sei. Ou uma língua, eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos logo, eu tinha dor de cabeça quase todos os dias, meu Deus, o que a pessoa falou, algumas frases são de cabeça para baixo, parece, a maneira como eles constroem a gramática. Então, tudo parece difícil quando você não sabe. Quando você sabe, é super fácil. Estava falando com um amigo recentemente, um colega de trabalho na Dell, porque, como eu trabalho com business inteligência, eu estava lidando com um large data set, né? Muita quantidade de informação para processar, e ele estava tentando me explicar como fazer uma correlação entre diferentes tipos de Excel, e para ter um resultado, e fazer um report. Aí ele fez em 2 segundos, eu falei, eu não entendi nem metade do que você falou, calma, porque é fácil, né? Até você saber. Quando você não sabe, não é tão fácil. A indicação toda dos resultados estatísticos da minha pesquisa explica como é que isso acontece. Dos 48% que foram investigados, que utilizam a informação, como eles se sentiram com relação ao uso dessa informação, o nível de satisfação e com relação a todas as variáveis. Que são resultados que estão explicando o que eu já mencionei para você, sobre o supervisor, ele não vai impactar significantemente nesse processo, incentivo não vai impactar muito no processo, e você vê a tabela ali, stepwise, o modelo que foi utilizado para essa pesquisa, estatística, você vê como que os números provam isso, né, na medida que eles responderam às questões. Então, uma relação com 29,6%, que dá bastante ênfase na parte de você estar usando a informação e estar satisfeito. 8,7% falou, meu líder teve uma grande parte nisso, ele incentivou, me deu suporte nesse processo. A parte de qualidade, para você transformar o conhecimento e passar para explícito, foi 4,2%. E você vê os menores números são ligados ao que eu achava que iria ser muito maior, que é... E eu imagino também que isso aconteceu porque eles não devem ter muita ideia de quando você vai na cafeteria da sua empresa ou na faculdade que você está conversando com alguém. Você já viu, não sei quem falou isso e isso na reunião, ou você viu esse novo sistema. Esse processo também é o brainstorm, né? Também é parte da gestão do conhecimento, seja formal ou mais informal. Então, imagina que eles não percebam que o colega deles estão adicionando muito no processo de conhecimento, de uso e de aquisição,
porque eles não compreendem, como os apresentadores que abriram esse evento mencionaram, não tem muita compreensão ao redor do que é gestão do conhecimento. E muitas áreas tentam se apropriar, porque eles sabem um pedacinho da parte de gestão do conhecimento. Não, eu construí esse sistema, eu faço gestão do conhecimento. Tem toda a complexidade, porque é uma área muito multidisciplinar. Então, eu imagino que minhas informações iriam ser totalmente diferentes se eu aplicasse o mesmo questionário nesse auditório agora, ou se eu aplicasse com pessoas que conhecem, os professores aqui, ou numa área específica que conhecem, que estão familiarizados com os termos. Mas isso é muito relevante, porque mostra como as pessoas na vida corporativa percebem ou falta conhecimento com relação ao que eles fazem e a visão global de gestão do conhecimento. O que também impacta na maneira de pessoas fazerem contratação, na maneira como eles vão descrever a parte de trabalho. Eu vejo a Dell, por exemplo, lá nos Estados Unidos, está crescendo muito nessa área de gestão do conhecimento. Eles estão sempre trazendo o brasileiro para os escritórios de lá. No escritório que eu estou agora, que eu trabalho muito remote, né, online, mas quando eu vou para o escritório, eu tenho uma área incrível, que é, não sei quantos, cento e pouco, 200, 300, não sei nem o número exato, de brasileiros que eles trazem aqui, especialmente do sul do Brasil. Eles estão querendo focar muito sobre... Eu estava conversando com o chefe, eu acho que já passei, não sei nem quanto, mas estava conversando com o chefe da seção dos diretores, eu perguntando por que a gente vai se dar o trabalho de ir para o Brasil, trazer brasileiro para cá, quando a gente tem tanta equipe qualificada aqui. Mas parte é trazer todo o conhecimento de essa pessoa estava lá no Brasil, é brasileira, fala a língua, sabe? Porque até para mim, que sou brasileira, que falo a língua, quando eu estou nesse processo que eu tenho que falar estritamente em português para ir mudando de língua, porque você muda como você pensa, né? Quem fala sabe, você muda como você pensa. Então, quanto mais gente que trouxer daqui para lá, é interessante. Estão criando uma área enorme chamada Knowledge Management da Dell lá. E a descrição do trabalho, que era o que eu estava tentando, o ponto que eu estava tentando fazer, é muito interessante, porque depender do chefe, eles vão focar puramente em eu quero pessoas que saibam SQL Language, que saibam fazer uso Tableau, que saibam Excel heavily. Eles focam muito na parte de tecnologia. Se uma pessoa que entende mais sobre a parte informal, sobre o que é a gestão do conhecimento em termos de organização, eles vão puxar também para a pessoa que conheça outros aspectos de leadership, que saiba lidar com mudar informação, treinamento, já vi gente de gestão do conhecimento. Então, o que eu acho é importante, os 20% que, não lembro o nome da pessoa que apresentou no Open, que dos alunos que formam aqui na universidade, que vão para o mercado, esses 20% que estão fazendo impacto no mercado brasileiro é impressionante. Então, a ideia é aumentar esse número e fazer com que mais gente... Porque é uma raridade nos Estados Unidos, eu imagino que seja aqui também. Ou você vai para a academia, ou você vai para a vida corporativa, né? Eu enfrentei isso quando eu tentei voltar para a vida corporativa, porque nas minhas entrevistas ele falava: você, doutor, o que você está fazendo aqui? Esse trabalho não é para você. Eu falei: não, é o que eu quero, eu quero fazer isso, eu quero viver o que eu ensino. Então, tem esse desconexo ainda que a gente pode, como a gente fala, bridge the gap, né? A gente pode tentar resolver o problema, tentar ajudar eles a ter mais conhecimento, porque é como um ciclo, né? Quanto mais informação você dá na sua empresa, mais eles vão reconhecer a importância da gestão de conhecimento e eles vão voltar para você e aí você gera mais oportunidades, você tem mais informação e aí só melhora para todos. Bom, obrigada. Imagina.